Em 2002, a equipe de um jornal americano descobriu uma rede de pedofilia na Igreja Católica. A história agora é contada num filme que estreia no Brasil no próximo dia 7. A nossa equipe viajou a Boston e conversou com o jornalista que revelou o escândalo e com uma vítima dos abusos sexuais. Uma cidade dominada pela Igreja Católica. Boston viu a instituição religiosa usar poder e contatos para acobertar criminosos durante décadas. As vítimas, milhares de crianças, a mais nova de 3 anos de idade, a maioria na faixa dos 11 aos 14. Spotlight, indicado pelos críticos de cinema ao prêmio de melhor filme de 2015, acompanha o trabalho dos 4 jornalistas do Boston Globe que descobriram e denunciaram o escândalo de pedofilia na arquidiocese da capital do estado americano de Massachusetts. Um problema com ramificações no mundo inteiro. Michael Rezendes mostra a primeira reportagem do jornal, publicada em janeiro de 2002. Ele conheceu Mark Ruffalo, o Michael das telas, e diz que o filme é fiel aos fatos, sem exageros ou alterações. Segundo Michael, quando os jornalistas começaram a investigar, não imaginavam a dimensão da história. Foram as denúncias contra o padre John Gaghan que iniciaram a ampla e complexa cobertura. De um padre, passamos a 13, conta Michael. Depois, mais de 20. No fim, eram 90. Agora sabemos que só em Boston são mais de 250 pedófilos. Na época, o editor-chefe do jornal insistiu. Não queria denunciar apenas um padre. Ele acreditava que a hierarquia da igreja estava envolvida. E estava. Os jornalistas descobriram que a arquidiocese fazia acordos na justiça, dava dinheiro às famílias das vítimas de abusos sexuais desde que elas mantivessem segredo. O arcebispo de Boston, Bernard Law, comandava pessoalmente as negociações e transferia os padres acusados de pedofilia para outras paróquias, onde o abuso se repetia. A investigação provou que o arcebispo aqui de Boston acobertou padres pedófilos por quase 20 anos. Ele foi afastado do cargo, mas 2 anos depois caiu para cima, recebeu um cargo de poder e prestígio no Vaticano. A manobra para esconder os padres pedófilos aconteceu no mundo inteiro. Jean Vandael, acusado na Bélgica, foi transferido para o Ceará, no Brasil, para trabalhar justamente com crianças e jovens. Ele vive em Icaraí, cidade próxima à Fortaleza, onde também já foi acusado de abuso sexual. Ele se recusou a falar com a nossa equipe. David O'Regan conhece bem essas manobras. Ele recuperou a alegria de viver nos últimos anos, mas entrou em depressão profunda quando o Boston Globe publicou as denúncias contra a Igreja Católica. Memórias reprimidas por décadas voltaram à tona. Eu ouvia as notícias e sentia ódio. A minha mulher não me reconhecia, conta. Um dia ele levou a esposa para dar uma volta de carro. De olhos fixos na estrada, evitando o encontro com os dela, desabafou. Eu fui uma dessas crianças, na igreja. Foram 2 anos de abuso e mais de 40 de silêncio. Fechar a ferida reaberta levou tempo. Com a dor, vieram os pesadelos. Foi como se ele estivesse em cima de mim novamente. Dormindo, David reagia, gritava, socava, até que acertou a própria mulher no meio da noite. Hoje, briga por mudanças na lei para punir os culpados. Em Massachusetts, para abrir um processo criminal, as vítimas têm que denunciar o abuso até 5 anos depois que ele acontece. Para pedir indenização em processos civis, a lei do estado mudou agora, em dezembro. Mas a Igreja Católica e os superiores dos padres pedófilos continuam inatingíveis. Eles não podem ser responsabilizados pelos crimes daqueles que protegeram. Michael diz que o lançamento do filme mantém esse tipo de crime em foco, o que assusta os pedófilos e ajuda a proteger sabe-se lá quantas crianças no mundo. David conta que tem sido procurado por uma nova geração de vítimas na faixa dos 30 anos de idade. Pessoas que só agora tiveram coragem de enfrentar o trauma. Eu me culpava, não entendia como um padre podia fazer aquilo.
Tinha que ser culpa minha. É por isso que, apesar do sofrimento, ele conta o que passou, na esperança de que outras vítimas, ainda solitárias e confusas, ganhem coragem para quebrar o silêncio.